Olá, tudo bem? Rafael aqui. Se o seu plano de saúde negou a cirurgia bariátrica para você, ou se você tem alguma dúvida em relação à cobertura do plano de saúde para essa cirurgia, fica aqui nesse vídeo que eu vou apresentar algumas informações muito importantes para você. Muito bem, cirurgia bariátrica, ela é um procedimento que não é um procedimento estético, mesmo que muitos operadores de plano de saúde insistam nessa tese de que se trata de um procedimento estético, logo não vão cobri-lo, né? Ela é uma cirurgia que visa restabelecer a saúde do paciente, muito importante e vital para que ele restabeleça um padrão de saúde. Então, quais os requisitos que, segundo as normas da ANS e também como o judiciário interpreta essas normas e ele recebe esses pedidos na justiça, que requisitos você tem que ter para que o seu plano de saúde cubra essa cirurgia? Existe uma diretriz de utilização de tecnologia na saúde, né? Porque a cirurgia bariátrica é uma tecnologia em saúde. Então, essa diretriz é a DUT 27 da Agência Nacional de Saúde. Ela estabelece alguns requisitos para que haja cobertura obrigatória da cirurgia bariátrica. O primeiro é que haja um caso de obesidade mórbida, que é um índice de massa corporal igual ou superior a 40. Ou se ele tiver um índice de massa corporal entre 35 e 39,9, associado a comorbidades, né, outras doenças graves, o plano de saúde ele é obrigado a cobrir esse quadro também. As outras doenças graves aí, normalmente, elas são diabetes tipo 2, diabetes mellitus, entre outras comorbidades graves, desde que haja a fundamentação no relatório do seu médico assistente de que aquela doença que está associada ao quadro de obesidade, ela é grave. Essas são as duas opções principais. Caso o seu caso não esteja dentro dessa resolução da ANS, dessa DUT 27 da ANS, essa diretriz, você não vai ter a sua cirurgia? Não, você pode sim conseguir a sua cirurgia também. Isso é um requisito que não tem como argumentar contra. Mas se o seu médico assistente ele estabelece no seu relatório médico que você tem a necessidade de ter aquela cirurgia, ele justifica as razões, aponta o seu quadro de saúde, aponta como é perigoso você permanecer daquela forma, e as razões pelas quais você deve ter a sua cirurgia, você também tem que buscar o judiciário para reverter essa negativa do plano de saúde. Então, esses requisitos da ANS pela DUT 27, eles servem para caracterizar o estado de emergência que vai configurar o seguinte: o fato de o plano de saúde ter negado a cirurgia para você vai ter te causado um profundo abalo moral. E aí você, além da reversão da negativa, você pode pedir também o dano moral para o juiz. Em muitos casos em que não há provas de que esses requisitos foram cumpridos, a justiça entende que não é o caso de emergência, e não havendo emergência, você não teria direito aos danos morais, apenas a reversão da negativa da cirurgia. Então, essa informação é importante por esse detalhe. Normalmente, as operadoras de plano de saúde, elas negam a cirurgia bariátrica alegando o seguinte: primeiro, o mais comum é que elas colocam um parecer de médicos conveniados, médicos peritos conveniados, recomendando que não seja feita a cirurgia, que não há necessidade. Isso não vem ao caso. Se o seu médico assistente ele der um parecer, um relatório médico fundamentando, como eu expliquei antes, você deve receber a cirurgia, é isso que vale para a justiça. Você tem que receber aquele procedimento. Então, mesmo que você não tenha aqueles requisitos da DUT 27, havendo o relatório do seu médico, como eu expliquei antes, com aquelas fundamentações justificativas, você vai ter o direito à reversão da negativa. Se ficar provado pelo seu prognóstico clínico que se você não for submetido a esse procedimento o quanto antes, a sua saúde vai sofrer um grave risco, você também vai ter direito à indenização por danos morais. Então, a negativa fundada em razões que não se adaptam às resoluções da ANS, a DUT 27, por exemplo, também não justifica que o plano de saúde negue a cirurgia para você. Outro ponto que os planos de saúde argumentam muito é o fato de estar no período de carência. Ou seja, se você tivesse feito a assinatura de um plano de saúde e o seu caso for de emergência, em 24 horas você pode receber o atendimento. Se você já tiver assinado esse plano há algum tempo, em caso de emergência, você pode receber a cirurgia imediatamente. O que é emergência e urgência? Eu vou explicar aqui para você para que fique mais claro. A urgência é quando você tem que receber um procedimento médico, você tem que ser submetido a atendimento médico, mesmo sem risco de vida. Quebrou um braço, por exemplo, tem que ser atendido imediatamente, mas não há risco de vida. A emergência é quando existe a necessidade de um atendimento médico imediato e há sim o risco de vida.
que é o caso de uma situação em que o paciente com obesidade mórbida ele tem que receber a cirurgia bariátrica, porque há o risco de vida se ele demorar a fazer aquilo ali. E aí, mais uma vez, se o plano negar, cabe indenização em danos morais. Se você teve o seu pedido de cirurgia negado pelo plano, o que você deve fazer imediatamente? O primeiro ponto aí é você, com essas informações que eu te passei da DUT 27, você vai já tê-las em mente, procurar o médico assistente do paciente, seja você ou seja um familiar, para que ele faça um relatório fundamentado expondo o quadro de saúde completo do paciente, as comorbidades associadas e o prognóstico clínico, que é o que a pessoa está submetida caso ela não receba aquela cirurgia ali. O segundo é que você tenha a negativa por escrito do plano de saúde, que pode ser por e-mail ou até carta, ou então protocolo de atendimento. Por quê? Muitas operadoras, já cientes de que essa negativa por escrito compromete, né, o seu serviço, elas não emitem essa negativa. E o advogado tem que mover mundos e fundos para conseguir. Então, o protocolo já garante que você prove a negativa da operadora de plano de saúde. Você deve apresentar também a sua carteira do plano de saúde e o comprovante de pagamento das 3 últimas mensalidades. Com isso tudo, você deve procurar um advogado especializado nesse assunto para que vocês possam, então, imediatamente buscar a reversão, né, dessa negativa do plano de saúde.